Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre os títulos e posições eclesiásticas dentro da Igreja Católica. Como no vídeo passado dessa série sobre a Igreja Católica eu falei sobre os títulos nobílicos que a Igreja pode fornecer, nesse aqui falarei sobre os títulos eclesiásticos, que são as posições dentro do clero em si. Bom, eu imagino que muitos de vocês saibam que existe o alto clero, o médio clero e o baixo clero. Assim como praticamente todos vocês sabem, quem encabeça a Igreja é o Papa, ou o Bispo de Roma, como se fosse um verdadeiro monarca dessa instituição, embora não seja uma coisa hereditária, até porque a Igreja é uma instituição celibatária, não permite filhos aos membros dela. Podemos dizer que nós sabemos que existe o Papa, que lidera tudo, e existem os outros títulos. E bom, nobres amigos, para falarmos dos outros títulos, eu vou fazer um pequeno corte aqui, onde eu falarei sobre o alto, o médio e o baixo clero. Então vamos lá. Por motivos até da quantidade de variações e do meu baixo conhecimento sobre o assunto, estou gravando essa parte aqui como áudio e não como vídeo, para falar dos cargos eclesiásticos ou títulos eclesiásticos. Até porque, pelo que eu estou lendo aqui, existem duas variações, os títulos de presbítero e os títulos de bispo. Porque no caso de presbítero são considerados o médio clero e os de bispo são considerados o alto clero. Vou começar pelo de alto clero aqui, ou de bispo, que no caso começa aqui pelo de cardeal. Cardeal é o título de clero mais alto, pelo que eu entendi, abaixo do Papa. Ele é considerado o título eclesiástico mais alto abaixo do Papa. Após ele vem o título de arcebispo, que arcebispos geralmente cuidam de arquidioceses, né? Cardeal são num nível maior do que meramente diocese. Aí temos o núncio apostólico. É um título que eu nunca tinha ouvido falar. Honestamente, não sei muito bem o significado e não encontrei muitas explicações sobre ele. Aí temos o patriarca, que sim, pelo que eu tô entendendo, existe patriarca também na Igreja Católica, não só na Igreja Ortodoxa. No caso da Igreja Ortodoxa, todos sabem que patriarca significa o Santo Padre, mas no caso da Igreja Católica, ele é uma variação de bispo, o qual está abaixo de arcebispo, mas ainda está acima do bispo convencional. Existe também o carmelengo e o decano. Carmelengo e decano, pelo que eu conheço, se eu não me engano aqui, são relacionados muito mais ao tempo e à quantidade de participação deste bispo na instituição da igreja. Porém, já são pouco mais que meramente um bispo, dentro da hierarquia dos bispados. E por fim temos o bispo emérito, ou o bispo comum, como costumamos dizer, que são aqueles que encabeçam dioceses. Diocese, para quem não sabe, se refere especificamente a uma zona administrativa pequena religiosa, mas que contemplam várias paróquias. No caso, um bispo emérito controla uma diocese. Após falarmos sobre os bispados, vamos falar sobre os presbíteros, que no caso são aqueles relacionados a monastérios e abadias. Começamos nesse caso da lista com o Monsenhor, que é o maior título relacionado a monastério existente, com uma grande honraria de santidade capelã. No caso, ele seria o grande capelão dentro de um monastério, ou dentro de alguma abadia, mas relacionado à questão dos monastérios, dos presbíteros, daqueles que não têm contato tão direto com o público ou com pregação. Após isso, nós temos o abade. O abade, para quem não sabe, é o que lidera o monastério em si, ou a abadia. O monsenhor lidera provavelmente uma rede de monastérios, mas o abade lidera o monastério em si, ou a abadia onde ele faz parte. Ele é como se fosse o monge-chefe de um monastério, o abade. Aí temos a função de cônego e a função de vigário. Esses dois ocupam funções de lideranças em ordens monásticas, mas não lideram o monastério em si, porque quem faz isso é o abade. Mas eles têm funções de liderança. E por fim, temos a função de frade, que é a função mais baixa dentro dos títulos monásticos da igreja. Após isso, nós temos o baixo clero, que é composto pelos paroquianos e padres, além, é lógico, dos celibatários em formação. Estes são os pregadores direto ao público e os que cuidam de pequenas igrejas locais, provavelmente devendo obediência clerical a outras ordens superiores a eles. Mas neste caso aqui não há grandes explicações. Porém, essa parte relacionada ao baixo clero é um tanto quanto óbvia, porque é o clero que nós convivemos, ou, para quem já foi cristão ou é cristão, convive ou conviveu, vamos dizer assim. Eu sei porque eu já fui cristão e eu já convivi com padres e paroquianos, assim como meros capelões. Mas no geral, estes são os que lidam diretamente com o público e que provavelmente ostentam menos poder dentro das ordens religiosas da igreja.
E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo eu falei bem já sobre os títulos da igreja e sobre essa parte de tanto alto clero, que eram os regentes da igreja em si, quanto o médio clero, que eram os monges que cuidavam de abadias e ordens mais internas da igreja, quanto o baixo clero, que era quem lidava diretamente com o público. E acho que com esse vídeo aqui eu consegui encerrar com vocês esse assunto sobre as instituições da igreja. Talvez surjam novos assuntos que eu volte a falar sobre isso no futuro, assim como eu voltei a falar daquela série Como Funciona o Paganismo, porque apareceu assunto novo, eu tive que voltar. Se aparecer também, eu também terei que voltar aqui. Mas enfim, eu acho que por enquanto podemos dar como encerrada essa série. E se vocês gostaram dela, por favor, deixe seu like aqui, porque ajuda muito a gente. Se você achou que esse conhecimento é útil para alguém que se interessaria por isso, compartilhe ele com a pessoa. Você vai fazer um grande favor pra gente, além, é lógico, de distribuir esse conhecimento pelo mundo. E lógico, se não é inscrito, por favor, se inscreva, porque ajuda mais ainda. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.